tão apaixonado, que ele percebeu e me ofereceu aquela túnica azul marinho que eu guardo no relicário. E disse: Divaldo, eu estou aqui para nós conversarmos. Estava Arnaldo Rocha, Peralva, Ederlindo Sarruriz, Enio, a família Cavalcante. E o Chico começou a conversar. Eram 5 horas da tarde. Já eram 3 horas da manhã. E ninguém notou. Eu não senti fome. Não senti nenhuma função biológica. Olhando aquele Deus, em letra minúscula, que falava da minha alma, sem nunca me ter visto. Eu disse: encontrei a felicidade. E quando se despediu: sexta-feira, meu filho, dê um pulinho em Leopoldo. Você vai, eu digo, se achar alguém que me leve. Você dorme lá comigo, meu filho. Luísa, minha irmã, a esposa do senhor Lindolfo, cujos quintais se comunicavam, cuidará de você enquanto eu estiver trabalhando. Eu vivi a verdadeira plenitude, porque na sexta-feira chegamos cedo e fomos almoçar. E eu tinha uma pergunta para fazer a Chico, mas tinha vergonha, porque naquele tempo a palavra sexo era uma tremenda imoralidade. Não se pronunciava, todo mundo era assexuado. As crianças nasciam no repolho e chegavam através da cegonha. Eu que queria nascer na Suíça, a cegonha passando por Salvador cansou-me e largou lá. E então, meus amigos, eu estava com esse entalado, 19 anos. Meu Deus, como é que eu faço? Minha mente imunda, a castração religiosa. Eu era sacristão, queria ser fiel. Eu olhava para aquele homem que se levantou e foi nos servir, mas servir a lá Pedro Leopoldo, com uma colher derramava assim e derramava colar. Eu não queria comer nada, só queria olhar para ele e ria, e ria. Aí olhava para mim, pegando meu pensamento. Como esquecer que existem na terra os embaixadores de Deus? E nós conhecemos um dos embaixadores de Deus. Não é um elogio chão, é um depoimento público permanente. Quando terminamos o almoço, saímos da casa de Dona Luísa. Ele me pegou no braço. Havia uma laranjeira em flor. E ele então pegou uma haste, olhou para mim com um pouco de dificuldade visual e falou: ipsis verbis, tudo em a natureza é uma função sexual. A planta que introduz as suas raízes na madre da terra para sugar o humus e a água e transformá-los em madeira, em perfume, em flor e em fruto, realiza uma sublime função sexual. O sexo é o mais sublime departamento da vida. As criaturas humanas, atormentadas pelo gozo e pelo prazer, transformaram a função divina da procriação na luxúria, na libido. E durante 2 horas, ele abordou o tema. A pessoa que vive numa parceria honesta, vive em castidade. E a pessoa que se castra e tem a mente pervertida, encontra-se em corrupção. O importante não é o ato, é a intenção. Deus colocou hormônios de prazer para que a sagrada fonte procriativa seja resultado de uma emoção divina. E é por isso que essa sensação psicofísica concede a plenitude. A grande bênção do amor
não é o ato sexual. Porque se pode amar sem praticar o ato, como se pode vivenciar o ato sem amar. Os animais, em geral, procriam, mas não se amam. O amor é a presença de Deus na alma. E no momento em que se busca o êxtase, ao invés do mecanismo erótico, a ternura, o amor, as expressões que produzem hormônios de natureza transpessoal, que produzem nos neurônios cerebrais a produção da oxitocina, que eu não sabia o que era. E vai, e depois da efusão, quando é invadida pelos hormônios da beleza, deve continuar esse ato de 16 segundos 18, no sentimento de gratidão pelo outro. E ao invés de dar-lhe as costas, dizer-lhe eternamente, como eu lhe amo. A minha vida sem você não teria sentido. Você é o pão da minha existência. Acariciar. E é um ato tão profundo que um torpor toma conta do ser para renovar-se e viver. 2 horas. E eu deslumbrado, memorizando, devorando cada sílaba. E quando ele terminou, disse assim, é um presente de André Luiz para a sua juventude. Apaixonei-me. Não poderia ser diferente. Desde aquele momento, nesse homem luz, eu vi a representação máxima de Jesus. Ele era Francisco de Assis. Não vou medir, porque é um erro. Mas eu encontrei São Francisco, naquele sapato folgado sem meias, naquela roupa desengonçada e bela. Como é belo Chico Xavier. Não da beleza perecível, como nos apaixonávamos por ele. A doçura da sua voz. Mais tarde, quando eu entendi os arquétipos junguianos, eu encontrei nesse homem luminoso, nessa individuação, o protótipo de Jesus. Não saberia dizer se a ânima era maior do que o ânimos. Porque no mesmo momento que ele era a mãe do desgraçado, ele era o pai educador. Dizem que ele não dava não. Não era necessário. Porque a sua anuência não era concordância com o erro, nem com o crime, nem com a vulgaridade. Então eu aprendi a amar Jesus, amando Chico Xavier. E fiz o salto quântico. Se existe um homem desta natureza, como não deve ser aquele que deu a sua vida por nós? E ele me concedeu a honra de dormir no seu quarto. A sua irmã Luísa, seu cunhado Lindolfo, seus sobrinhos aos quais muito devo, e ao povo de Pedro Leopoldo, a dona Hermelita Horta, uma missionária de uma cidadezinha muito perto. Eu aprendi que é possível ser cristão, mas cristão verdadeiramente, porque ele me levou à casa de dona Hermelita, viúva, mãe de 5 filhos, que foi trabalhar numa padaria doméstica para manter a honra. E ali ele psicografou para mim, sem que eu tivesse jamais sabido, um poema de Rabindranath Tagore, de um livro que eu havia psicografado e tinha vergonha. E escondi o livro, porque eu não sabia quem era Rabindranath Tagore.
E naquela manhã inolvidável de 1956, em uma folha de papel arrancada de um caderno, ele entra em transe e Tagore escreve o prefácio. E ele então me diz sorrindo: é para publicar, Divaldo. E quantas surpresas! Quando um câncer me ameaçava as cordas vocais, na casa de André Luiz, com a presença de Peralva, Arnaldo, eu, Carlos Cavalcante e ele, vedamos tudo. O quarto modesto, eu me sentei à porta, afônico, indo para casa preparar-me para ir para o hospital do instituto que eu trabalhava. Uma voz diz: ore, Divaldo. Eu mal podia emitir um som. E de repente, de olhos fechados, porque ele iria me aplicar um passes, eu ouço uma voz: Divaldas, abra a boca. Eu abri a boca. Divaldas, abra os olhos. Eu abri. Era Sheila. Eu não sabia quem era. Materializada, loura, vestida de enfermeira à Primeira Guerra Mundial. Eu vou fazer uma aplicação, Divaldo. E tirou o objeto com uma caneta, com uma lâmpada na ponta. 1956 não havia. Eu vou queimar o ponto e vai doer. Dizem que homem tem uma coragem para a dor, que se o parto fosse masculino, a humanidade se acabava, porque só nascia o primeiro. Eu então abro a boca, ela introduz, era maleável, acomoda-se na língua, e ouço aquilo. Dei um grito que acordou a cidade. Ela tirou, sorriu, novamente. Eu digo: já estou bom. Novamente e novamente. E agora? Estou bem. Curei-me. Eu disse: Sheila, quando eu sair daqui eu não vou acreditar. Foi uma alucinação. Eu estou num estado alterado de consciência. Dê-me algo material. Eu colecionava flores, violeta dos Alpes. Ela estendeu a mão no escuro absoluto e no claro que eu via o tijolo emendado de cimento. E começou a chover violeta, eu tirei o lenço, elas caíram. E eu disse: Sheila, eu tenho uma amiga suíça que me fala de uma flor misteriosa chamada Edelweiss. Você conhece? Ela disse: é isso, Divaldo. E começou a chover. Essa flor delicada dos Alpes alemães, dos Alpes austríacos, que arrebenta a neve, é frágil. Ela faz lembrar uma sempre viva, caído no meu colo. E eu me apaixonei pela Edelweiss. Sorriu, e até hoje, nunca mais eu tive afonia. E faço seminários de 8 horas diárias com mais uma conferência. A voz cansada, mas não afone.